Sou psicóloga. Ah, tá. Trabalho com psicologia clínica há mais de 10 anos e tenho formação como psicóloga social, sou médica de psicologia social também. E aí, pensando que também faz parte da equipe de cura aqui da EFAL, né? Então, pensando um pouco junto com o pessoal aqui da casa, até mesmo os casos que a gente tinha atendido, a gente montou essas palestras com os temas para poder trabalhar com vocês. Eu não gosto muito do tipo de palestra, porque palestra fica parecendo que eu sei alguma coisa, mais do que vocês, e vou vir aqui ensinar. E na verdade eu acho que não é bem isso não. Eu acho que a troca de experiência é sempre muito mais rica do que na verdade um conhecimento por si só, aquilo que a gente lê no livro. Eu acho que aquilo que a gente vive no dia a dia da gente traz muito mais aprendizado para a nossa vida do que na verdade uma teoria qualquer aí que a gente tem para poder ler e aprender. Mas óbvio, eu também estudei, né? Então o meu papel aqui, eu acho, que é justamente conciliar a teoria com a vida prática de todo mundo. Pensando nisso, quando me fizeram o convite, né, para poder fazer a palestra, eu pensei assim, falei, bom, o que eu acho interessante poder levar para essas pessoas e que a gente pode trabalhar? E aí eu fui, de uma forma geral, não só aqui na casa, mas de uma forma geral na minha vida clínica, eu vejo que 99,9% das questões das pessoas estão relacionadas com a família. Né? Então, assim, é sempre alguma coisa que inicia ali no âmbito familiar e a partir daquilo se desenvolve outras questões. Não, a família, ela tem um papel muito importante na vida da gente. Mesmo que, talvez a gente hoje não tenha, por exemplo, eu moro sozinha, não sou casada ainda, não vivo mais com minha mãe, mas ainda assim estou dentro de uma família ou até mesmo mais de uma, né? Família dos meus amigos, né? A família das pessoas com as quais eu já namorei, e por aí vai. Então, o tempo todo a gente tem algum tipo de referencial de família. Eu queria deixar muito aberto para vocês, para que vocês perguntem e me contem também da experiência de vocês, para que seja uma troca mesmo entre a gente. Aí então eu trouxe essa temática, que são os relacionamentos familiares, né? Para a gente poder tentar trabalhar um pouco nisso. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas chegarem, trazendo aqui para a cura, muitas questões assim, eu estou tendo um problema assim com meu filho, eu estou tendo um problema assim com meu marido, a minha mãe, o meu irmão. A gente sempre está muito preocupado com aquelas pessoas que são da nossa família, porque normalmente são pessoas que são muito importantes para a gente, né? Mesmo que a gente brigue, que a gente tenha desentendimentos, que a gente tenha conflitos, ainda assim são importantes para a gente. Tão importantes que é o que mais dói. Quando a gente tem algum conflito, algum desentendimento dentro da família da gente. Então, por isso eu resolvi pensar um pouco sobre a família. A família é a base, quando vocês falam a base, é porque ele é o primeiro lugar de socialização de uma criança. Independente se a família é composta por pai, mãe, irmãos, se é só por irmãos, o formato que essa família vai ter faz muita diferença não. O que importa é que onde essa criança nasceu, onde ela começa a se desenvolver, e aí a gente vê muita criança hoje que é criada com vó, né? Porque as mulheres precisam sair para trabalhar. Existem aquelas crianças que são criadas em famílias adotivas, famílias substitutas, né? Que são crianças que estão por adoção. Existem as crianças que estão em lares com outras crianças. Então, isso tudo para a criança, esse primeiro lugar de socialização a gente chama de família. Independente do formato dela, né? Se é um lar, se é uma instituição, se são pessoas, se é a avó, se é o pai, se é a mãe. Aonde a criança começa a ter os seus primeiros vínculos afetivos é que a gente vai dar o nome de família. Por quê? Porque é justamente um pouco disso que você está falando. É a partir dessas primeiras experiências que a criança vai começar o seu desenvolvimento enquanto uma pessoa. Né? Que ela vai começar a se desenvolver, que ela vai começar a entender as sensações, as emoções, ter valores.
que eu namorei uma vez, 9 anos, com uma pessoa. Durante esses 9 anos, é óbvio que você faz da família do lado. Terminou. E aí? Como é que faz? Né? Às vezes você mantém um vínculo, às vezes não. Então, isso também, da gente pertencer, estar dentro dessa família, também pode ser temporário. Né? Igual, por exemplo, eu tenho meu filho, crio meu filho lá bonitinho, né? Aí ele chega na vida adulta e ele vai fazer o quê? Vai casar e construir a família dele. Então é uma família dentro de outra família. E vai vir uma outra pessoa que vai ter uma outra família. Né? Então, assim, ele já não pertence mais tanto à minha família. Ele já tem a família dele. Então são vínculos que vão se fazer e se desfazer ao longo da nossa vida mesmo. Né? Mas o que é importante para a gente poder observar, então, qual que é o nosso papel dentro das famílias que a gente faz parte? Isso é fundamental. Então, essa questão do papel que eu tenho dentro da minha família, ou das famílias nas quais eu faço parte, é que eu preciso observar. Aí eu vou fazer um desenho ali para vocês, só para vocês. Numa mesa de jantar, hoje em dia eu não sei, mas toda família tem um hábito de fazer as refeições juntos, né? Mas vamos supor que fosse, agora a gente está trabalhando lá na Margarida, então o papai, a mamãe, os filhos tomando café da manhã juntos. Vamos imaginar que é como uma metáfora para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Ô, Ricardo, você está preparado? Depois eu vou jantar nessa mesa aí. Certo. Não é mais ou menos assim? Olha só. Quem senta aqui nessa cadeira, não senta aqui todo dia? Não é assim? Mas a maioria das vezes, não é? Quem senta aqui, eu já não estou acostumada a sentar ali. Não é assim? Aí, chega um bonito lá na sua casa, né? Que não conhece, não sabe? Aí senta aqui, ó. Essa pessoa que sentava aqui todo dia, ela vai, primeira sensação que ela vai ter é ser estranhada, vai. Ela fala, ah, meu Deus, onde você está agora? Ela não vai, claro, lógico, falar para o presidente, falar, sai daí, você está indo. Ela vai deixar sentar e vai ficar pensando, ah, Jesus, e agora? Estou sem lugar. Não é assim que a gente sente? Sem lugar? Na vida também é assim. Na vida também a gente tem os lugares que a gente ocupa. E se a gente não ocupa, alguém pode vir sentar. Então, por exemplo, essa cadeira fica vazia, tá? Eu posso sentar, não posso? Agora, a sua cadeira está vazia? Eu posso sentar aí? Você está ocupando esse lugar, não tá? Então, esse lugar é seu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os papéis da família são muito assim também. Então, nós temos os papéis familiares. Que é o quê? Papel da mãe, papel do pai, papel da avó, dos avós, né? Vou colocar assim no plural. Papel dos filhos, papel do cachorro, gato. Eu coloco os animais de estimação porque tem muita gente que vive sozinho, tipo eu e você, que tem cachorro. Né? Então fica filho pra gente. Mas é lugar. Não necessariamente a mãe tem que ser a mãe. A mãe que eu digo biológica, eu sou dentro da criança. O pai tem seu pai. Eu escuto muita gente falar assim, nossa, fulaninho, é impossível, difícil mais. Sabe o que é impossível? Tem pai, não. O pai abandonou a mãe, coitada, estava grávida, largou, o pai nunca quis saber, por isso que fulaninho é difícil. Quer dizer que ele não teve pai? Ou será que ele teve alguém na família que fez esse papel para ele? A mesma coisa. Será que ele não teve mãe? Ou será que tem alguém na família, ou ali naquela estrutura que ele está, que faz esse papel para ele? Então, tudo na vida, a gente tem mania de achar que pelo fator biológico, eu dei a luz, eu pari, eu sou mãe. Não. Me garante ser mãe não é o fato de colocar um ser no mundo, não. Me garante ser mãe é eu ocupar o meu lugar. Mãe, sentar lá na cadeira, ó, estou sentada. Ninguém vai sentar aqui. Minha cadeira. Porque se eu levanto, não quero sentar na minha cadeira.
Ela é esperta, ela é inteligente. Ela vai escolher aquilo que mais convém. Por que ela só faz o que ela quer? Porque dentre esses aqui, sempre vai ter um que concorda com ela. A mãe fala, não pode, a avó fala, pode. A tia fala, não, pode assim. O outro tia fala, não, mas assim não pode. A criança que não é boba, muito esperta, ela vai escolher uma determinada situação da vida dela quem que ela vai seguir. Logo, ela não vai ter limite. Então, o famoso limite, né, que os psicólogos falam por aí, ela não vai ter, porque não vai adiantar a mãe querer colocar limite nessa criança, porque vai vir um outro aqui e falar, não, mas eu não concordo. Aí vem o outro que fala, não, mas eu concordo. Aí o outro fala assim, eu não concordo. Aí a criança pensa assim, pô, legal. É igual a gente chegar numa loja de doce, né? Escolha o que quiser. Tem tanta opção. Não vou escolher. Não. E a gente precisa saber que existe, mesmo numa família extensa, né, como essa, pelo menos eu acho que tem que ter uma pessoa para fazer esse papel, não necessariamente a mãe, e uma para fazer esse papel, não necessariamente o pai. Os demais precisam fazer os papéis deles. Qual é o papel de avó? Escuto muitas pessoas falarem assim, a avó é aquela que passa a mão na cabeça, que deixa tudo, que permite tudo. Legal, pode ser, não tem problema não. Deixa que ela tenha um poder do limite. E não pode ser a mesma pessoa. Eu não posso fazer 30 papéis ao mesmo tempo, não. Se eu tentar sentar em 30 cadeiras, eu vou dar conta? Não vou. Vou ficar levantando. Aí eu fico exausta, cansada, né? Quantas mulheres chegam aqui exaustas? Por quê? Olha o tanto de cadeira que eu estou tentando sentar. Olha o tanto de lugar que eu estou tentando ocupar. Outra frase que eu escuto muito na vida é: Fernanda, mas eu preciso ser amiga da minha filha, do meu filho. Tem que ser meu amigo, tem que tocar tudo. Aí eu problematizo a questão. Eu falo, peraí, seu filho tem amigo? Você vai conseguir agir como um amigo? Seu filho? Se ele te contar o que quer que seja na vida dele, você vai falar, nossa, bacana, que legal. Não, porque ele precisa de limite. Ele precisa de alguém para falar que ele está errado. Não dá, não pode. Então o seu papel não é de amor. Você pode ter uma relação amistosa com o seu filho. Diferente. Bacana, relação legal. Mas falar que você é amigo, não é amigo não. Tem que ser mãe, tem que ser pai. Tem que dar limite, tem que falar pode, não pode. E se você não fizer esse papel, o amigo vai fazer? Você inverte, né? Então agora eu sou amiga. Peraí, então tá, você é amiga. Beleza, quem vai ser mãe? Quem vai ser o pai? Na vida da gente, a gente tem muitos amigos. Mas mãe e pai tem escasso. Às vezes tem um só, às vezes tem os dois, às vezes tem nenhum. Não é verdade? Então esses papéis eles são quase insubstituíveis. Outra pessoa ele não vai conseguir ocupar esse lugar na vida dessa pessoa. Não. Vocês podem parar e pensar aí na vida de vocês. Se muito do que a gente não tem de problema é porque a gente levanta da cadeirinha da gente e senta da cadeirinha do outro. E aí a minha fica vazia, vem o outro e senta na minha cadeirinha. E aí a gente acaba fazendo a dança das cadeiras na família. A mãe ora é mãe, ora é pai, não é assim? Aí às vezes é irmã. Quantas mulheres eu conheço, por exemplo, que tem filho? Às vezes as mulheres que tiveram filhos mais jovens, assim, né? O filho está mais ou menos da mesma idade. E ele fala, não, nós somos igual irmã. Tem problema, gente? Não. Desde que você seja mãe também. Beleza. Quer sair pra balada do seu filho? Não vejo problema nenhum. Se minha mãe tivesse a mesma idade, eu ia adorar. Mas se na hora que eu precisar de uma mãe, ela vai dar conta de ser mãe também? Será que aí ela não está acumulando 2 papéis? E aí, quanto mais papéis eu acumulo, mais sobrecarregada eu fico. Mais difícil é para eu administrar essa família. Beleza, Fernanda, mas aqui, tem pai em casa não.
deu certo. Aí eu, muito preocupado com a Maria e com o João, resolvi arrumar um outro companheiro para me ajudar a criar meus filhos, né? Aí veio o José. Só que o cara bebia demais e muito não deu para ficar com ele. Então, olha, o pai da Maria sumiu, o João teve um traste lá, parece. O José, ó, na cachaça. Agora eu tô aqui, tem pai desses meninos, não? Como é que eu faço? Preocupa não, gente. Tem um outro pai ali, ó. O papel de pai, assim como de mãe, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa que aquela criança convive. Professor, tio, vizinho, a vida. A própria vida foi limite. Não foi não? Ah, então peraí, eu tenho que ser amorosa, carinhosa, não tenho que ensinar nada para os meus filhos? Quem falou que mãe não ensina? Quem falou que mãe não corrige? Hoje em dia essa coisa do papel do homem e da mulher, né, tá muito diferente. Mudou muito. Tem mais isso não. A mulher fica em casa cozinhando, cuidando dos filhos, que a coisa dormir, lavando. Igual minha mãe fazia, né? Não tinha máquina de lavar, lavava tudo na mão do fim, que as ficam branquinhas, bonita no varal, e o homem lá trabalhando todo aquele dia dentro de casa. Que mundo que vocês estão falando? Eu olho ali fora, né? Assim, não. Eu olho ali fora, vocês estão trabalhando, os outros estão trabalhando, os outros estão em casa, deixa o filho, troca ali, aí a mulher chega com os meninos, dá pra ficar com os meninos lá pra aquela fome, assim. É confusão? Então, esses papéis, eles o tempo todo estão oscilando entre as pessoas. E é por conta disso que cada vez mais a gente tem conflito. Porque eu não sei mais qual que é o meu papel, não sei qual que é o do outro, não sei até quanto eu posso exigir, cobrar, né? Você não está cuidando do seu filho, você não está fazendo seu papel. Qual que é esse papel? Não, gente, o que eu percebo muito nas famílias hoje é isso. É uma dificuldade da gente poder entender qual que é o lugar que a gente precisa ocupar dentro da família. Não é só em relação ao filho, não. Mas nos conflitos de relacionamento. Ora eu sou esposa, ora eu sou mulher. Ora eu sou profissional. Eu, Fernanda, sou vários papéis ao mesmo tempo. Como pessoa, eu tenho vários papéis. Eu sou psicóloga, mas na hora que eu chego em casa eu sou psicóloga. Para minha mãe eu sou psicóloga. Não, minha mãe eu sou filha. Eu falo que ela acha que ela é desculpa. Vai chamar e falar, tá louco, filho, respeita sua mãe. Né? Não interessa que eu posso estar certíssima. Mas ela fala, não quer saber, eu sou sua mãe. O que ela está me dizendo? Desculpa, mas aqui o papel é mãe e filha, não é psicóloga. Então a gente precisa primeiro aprender, gente, a saber quais são os nossos papéis. Primeiro, para eu poder saber me localizar dentro dessa família, para eu não sair por aí entrando naquilo que é do outro. Quantos casos eu já atendi de mãe que não concorda com o namorado do filho ou irmão? Ou filho, sei lá. Ou vice-versa, chega a pessoa lá, minha mãe não sei, não sei. Aí eu fico aí e pergunto, mas não sei por quê. É esse o papel? Ou o papel é eu te orientar para que você aprenda a fazer as suas escolhas. Se você errar, meu filho, paciência, vou te acolher, vou te levantar. Criança não é assim, não cai, a gente vai lá levanta. Mas se você não deixar ela cair, ela vai aprender a andar. Na vida é assim também. Vocês que não deixam o povo da cabeçada não, vocês verem. Você aprende? Não aprende não. Não, eu não posso deixar de exercer o meu papel, mas também eu não tenho que sair por aí exercendo o papel que não me é devido. Eu não posso ser mãe da minha mãe. Posso. Da minha família e falar assim, agora eu sou sua mãe, tá? Sei que eu não estou dizendo. Não, porque toda hora ela me lembra. Ela fala assim, eu te pus a mão na menina. Limpei sua bunda, lavei suas calcinhas, ela vai. Troquei suas fraldas. Tem jeito. Né? Não tem como. Eu posso até em determinado momento, igual por exemplo, hoje eu tô adulta, ajudo a minha mãe, dou dinheiro pra ela, porque ela, né, tem medo
filhos, mas eu não posso querer determinar a vida dela. E nem ela, mais tanto a minha. Então, gente, eu queria que vocês me fizessem pergunta também, porque eu vou ficar falando aqui igual corre na chuva, botando só caso de cliente para vocês. E eu tenho certeza que vocês também vivem aí algumas questões na família de vocês que talvez eu possa ajudar vocês a pensar. Depois de tudo isso que eu falei, ficou claro? Vocês entenderam? Como é que é lá na casa de vocês? Como é que é a dança das cadeiras lá? Eu nunca senti muito tempo trabalho. Eu sou mãe de pai. Isso. E meus 3 filhos, meu mais novo, com 19 anos, vai ser pai agora. Tiro de orelha, converso muito até hoje, dou pronta, deixo passar tempo. Só quando o filho não está sem tempo, aí eu dou uma corridinha bem devagar, assim, desde zero. Eu sou aquela mãe muito babona, eu não tive muito tempo para isso. Mas não me tirei de educar até os 3, me respeitam demais. Porque eu falo, escuta, entendeu? Eu escuto a opinião deles, eles não. E isso eu esqueço. Eu fiquei aprendendo assim. Entendeu? A vida está aí. Como eu falei para a senhora, vamos supor, a senhora trabalhava demais. Mesmo a senhora tentando fazer o papel de mãe e pai, tem certeza que não foi um trem meio, né? Porque a gente, quando tenta fazer mais de um papel, a gente embaralha. Não é? Que faz o melhor que pode, tá bom, tá bom. Quando chega uma certa idade, eles começam a cobrar o raio. Aí já fez muito motivo. A parte que não deu certo, mas não é por isso que vocês vão brincar. Só que de longe, eu, família, e aí a referência para a vida dessas crianças ou desses adolescentes, mesmo na vida da gente, ela existe. Ela existe. Independente se a gente está fazendo o papel de um ou de outro, eu vejo, por exemplo, o pai do meu amigo, né? Eu vejo o professor, como eu falei, o professor da escola, né, Rodrigo? Nossa, eu estou aqui só esperando para falar um pouco disso. Então fala, tudo bem. Olha, cada dia mais os pais estão ausentes, eu consigo, do meu jeito, entender que isso é uma realidade, é uma necessidade hoje. As pessoas precisam sair para se realizar profissionalmente. Acaba sobrando muito para a escola. Agora tem uma proposta, né? Eu sou professor, não sou educador. As pessoas, eu não consigo discernir essa coisa com muita clareza. Eu acho que tem que haver uma parceria escola-família. Tem que haver uma parceria escola, família e sociedade. Porque, na verdade, a gente não deixa de educar na escola e nem a família deixa de ensinar. Eu tenho um movimento tão sério com os meus alunos, de um ponto de vista de acolhimento mesmo, que para algumas escolas eu não sou benquisto. Não vou falar aqui, não vou falar mais não. Mas em alguns lugares eu não vou, mas justamente por isso. Eu gasto meu horário de recreio sentado lá conversando com os meninos para saber da vida deles. Em alguns lugares isso é muito legal. A escola recebe isso muito bem. E os alunos recebem isso muito bem. Então, olha só para eu pegar uma coisa que você está falando que é muito importante, se deixar também, aí eu vou e paro. Só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito importante, que aí você voltar para mim e falar assim, beleza, Rodrigo, você falou, mas e aí? Pega lá. Assim. Você não consegue. A gente normalmente tem a referência. Vamos supor, referência de pai, referência de mãe, pode ser qualquer pessoa que for nesse lugar. Eu vou me ensinando, mas o pai do meu filho
me pergunta assim, fala para mim, então o que eu tenho que ser? Você tem que ser uma referência positiva. Para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu tio. Você não precisa necessariamente cuidar dele. Criá-lo, educá-lo, intervir na educação.